Olá, estamos aqui novamente nesta manhã de sábado e com a graça de Deus, já desejo que você seja bem-vinda ao nosso canal Vida em Cristo. E assim já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo já vai nos iluminando, já vai nos conduzindo para bem começar esse dia. E vamos junto fazer essa oração, já pedindo que o Espírito Santo venha em nosso auxílio, que o Espírito Santo venha em nosso socorro nesta manhã, nesse dia de hoje. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa conhecer e compreender aquilo que é de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo que eu penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. E assim, já nesse clima de oração, nesse início de manhã, e aqui já no início do nosso encontro, já vou pedir para você não esquecer de compartilhar esse vídeo também com outras pessoas, para que elas também possam fazer a experiência da oração, da palavra de Deus. Se for possível também inscrever-se no canal, porque assim esse conteúdo ele acaba chegando até mais pessoas. Lembrando sempre que todos que estão inscritos, aqueles que acompanham pelo WhatsApp, pelo grupo de oração, grupo de reflexão, também é colocado na minha listinha de oração diária. Deus abençoe pela tua companhia. Está aí do outro lado rezando junto comigo em oração. E aqui já quero apresentar ao Senhor as minhas necessidades, que você também já apresenta ao Senhor as suas intenções, aquilo que você traz aí dentro do seu coração, apresenta ao Senhor. E hoje o Senhor vai dizer no Salmo 8, ele vai nos dizer assim, vós deste domínio ao vosso Filho sobre tudo o que criaste. O Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome sobre todo o universo. É assim que nós abandonemos hoje, na grandeza do Senhor, todas as nossas preocupações, necessidades. Qual é a sua necessidade hoje? Abandona-se nas mãos do Senhor, deixando que Deus vai cuidando de cada um de nós, cuidando desse dia. É o Senhor que tem o domínio sobre toda a nossa vida. Ele conhece, sonda o mais profundo da nossa alma. Deixamos que a grandeza do Senhor se estende sobre toda a nossa pequenez, sobre toda a nossa pequena alma. O salmista vai dizer assim: Senhor, o que é o homem para dele assim vos lembrar com tanto carinho? O Senhor lembra de nós com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado. É assim que Deus cuida de cada um de nós. Deus está cuidando de você, da sua família, daquilo que você está preocupado, do teu coração. Deus cuida de cada um de nós. Por isso, já no início dessa manhã, já colocando as nossas intenções, nossos pedidos, mas também agradecendo por todo o cuidado, amor e carinho que o Senhor tem para com cada um de nós. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. E assim nós vamos também ouvir a mensagem retirada aqui do Diário de Santa Faustina. Vamos ver o que Jesus hoje, o Santa Faustina, quer nos falar para nós bem começar o nosso dia. Vamos lá. A mensagem está no parágrafo 157. À noite, quando entrei na pequena capela, ouvi na alma essas palavras. Santa Faustina dizendo, agora é Jesus quem vai dizer para ela: minha filha, medita sobre essas palavras. Estando em agonia, rezava com mais intensidade. E quando eu comecei a refletir mais profundamente, muita luz se derramou na minha alma. É Santa Faustina dizendo, quando eu comecei a refletir mais profundamente, muita luz se derramou na minha alma. Conheci de que quanto perseverança necessitamos na oração. De uma oração tão penosa depende não poucas vezes a nossa salvação.
Olha que linda mensagem hoje para nós. De nós se aprofundar mais na oração e assim também refletir muito sobre a paixão do Senhor. Tudo que o Senhor sofreu, agonia no horto, tudo por causa do nosso pecado. Então hoje Santa Faustina deixa para nós que nós precisamos conhecer de quanta perseverança nós necessitamos na oração. De uma oração tão penosa depende não poucas vezes a nossa salvação. Ficamos então hoje com essa mensagem retirada aqui do Diário de Santa Faustina. E assim, já preparando o nosso coração para acolher a palavra de Deus, vamos então para o Evangelho. O Evangelho hoje está em São Lucas 12, de 8 a 12. Vamos lá. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante do Filho do Homem, também darei testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando conduzir diante da sinagoga e magistrado e autoridades, não fiqueis preocupado como ou com que vos vai defender, ou como que há de dizer, pois à mesma hora o Espírito Santo vos ensinará o que vós deveis dizer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje Jesus no Evangelho, ele nos chama a dar testemunho, testemunhar a nossa fé. O apelo de Jesus é para que ninguém tenha medo de testemunhar. Testemunhar e ter o compromisso com o Senhor, ter o compromisso com a missão. Mesmo quando nós for ameaçado, formos perseguidos, mesmo quando nós precisamos até mesmo de entregar a nossa vida, mas testemunhar Jesus. Hoje o Evangelho vai nos dizer, não tenha medo daquele que mata o corpo e depois não consegue fazer nada. Eu lhe digo, mostrarei a quem vocês devem ter medo. Tema aquele que depois de matar o corpo, tem o poder de mandar para o inferno. Esse sim eu lhe digo que deve temer. Veja que hoje o Evangelho, ele nos chama a dar testemunho. O Evangelho vai falar o que significa ser filho de Deus. Viver como filho de Deus. Viver com coerência, passar por todas as provações, perseguições. Todos aperto. Tudo por causa do amor a Jesus. Aqui também Jesus vai nos alertar do pecado contra o Espírito Santo. Esse pecado não tem perdão. Pecar contra o Espírito Santo é dizer, eu não preciso da salvação de Jesus Cristo. Eu não aceito a salvação de Jesus. Jesus que veio para nos trazer a salvação. Esse pecado contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. É como você dizer, Jesus Cristo, ele não tem como me salvar. É negar a graça de Deus. Não deixar que ele que se entregou sua vida por você e você não entregar o seu coração a ele. Não aceitar a salvação. Não querer ser perdoado por ele. Que morreu na cruz, derramou o teu sangue, pagou caro pela sua vida, que é preciosa, que vale mais do que todo o ouro e toda a prata e toda a riqueza. Ele pagou um preço muito alto pela tua alma. Mas se você não quer aceitar esse preço que ele pagou pela tua alma, ele nada pode fazer. Porque você é livre para escolher.
Esse pecado de negar Deus, de não aceitar a salvação que Ele veio nos trazer, a salvação que Ele veio trazer em resgate à nossa alma, o que Ele fez para nos libertar do pecado, esse pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão, é uma presunção. Ao contrário disso, Deus nos quer com o coração aberto para encontrar em Jesus Cristo o perdão de nossos pecados. Que o nosso coração esteja aberto para um arrependimento sincero, uma contrição verdadeira. E buscar a confissão, se arrepender dos pecados, mudar de vida, aceitar a salvação que vem de Jesus. A salvação que Ele veio trazer, Ele nos deu de graça. Não porque nós merecemos. Nós não somos merecedores. Mas Deus quis fazer nós merecedores, através do teu Filho Jesus, morrendo na cruz, se entregando por cada um de nós. Nós estávamos condenados ao inferno. Nós não tínhamos mais nenhum direito de salvação. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, enviou seu Filho Jesus para nos salvar. E Deus quer que nós vivamos a nossa fé e testemunhamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. É o que o Evangelho hoje vem nos falar. O Evangelho que Jesus vem nos falar que aquele que se declarar por mim diante das pessoas, diante dos homens, também declararei diante dos seus anjos. Dos anjos de Deus. Mas aquele que negar diante das pessoas será também negado diante dos anjos de Deus. E hoje também Jesus nos diz que, no seu evangelho, que não tenhamos medo de testemunhar, principalmente diante das autoridades. Não se preocupe com o que você há de falar, porque nesse momento o Espírito Santo é quem vai nos ensinar o que nós devemos dizer. Que nós não se preocupamos que é o Espírito Santo que vai falar em nós. Não será nós, mas o Espírito Santo falará por nós. Por isso não tenhamos medo de testemunhar. Rezamos hoje pedindo ao Senhor que nos dê a graça de testemunhar Jesus, que Ele é o Senhor da nossa vida. Pedimos ao Senhor por aqueles que não creem, por aqueles que perderam a fé. Pedimos ao Senhor que nos dê a graça da humildade, de viver a palavra de Deus com coerência, de ser testemunha autêntica. Não ter medo de testemunhar Jesus Cristo e sua palavra. De não negar o seu senhorio diante da perseguição, das dificuldades. Da dificuldade que nós encontramos no nosso caminho. Portanto, meus irmãos, Jesus nos convida a ter fé. Uma fé corajosa. Uma esperança firme. Porque nós seremos desafiados. Nós vamos ser desafiados. Nós vamos ser intimados a dar testemunho da nossa fé. Caso contrário, nós corremos o risco de sermos pessoas tímidas. Quando nós formos colocados à prova, devemos ter em mente que é o Espírito Santo que virá em nosso auxílio, da nossa fraqueza e miséria. Ele nos ensinará e falará por nós. Por isso não devemos temer. Devemos continuar na caminhada testemunhando. Pois nós sabemos que a força do Espírito Santo é como lá em Pentecoste. Ele vem e nos fortalecerá. Assim como fortaleceu os apóstolos, os santos, os mártires, que foram testemunhas autênticas nas suas vidas. Devemos olhar para eles hoje e nos espelhar. Ficamos hoje com essa palavra, rezamos com ela e meditamos. E pedimos ao Senhor que nos dê a graça do testemunho. Obrigado por ter acompanhado até aqui.
Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no teu coração nesse dia de hoje. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana, que Deus abençoe e até a próxima segunda-feira, com a graça de Deus.